Agora sim. Vamos colocar o texto aqui, pera aí. Colar, publicar. E vai fixar. Pronto. Pessoal, eu estou usando o fone de ouvido. Vão me dizendo aí se o som tá bom, se o áudio tá bom. É porque, como eu estava dizendo na outra live, os meus vizinhos estão fazendo um show aqui e nós não estamos conseguindo falar. Eu vou ter que gritar muito. Então tá, vão me dizendo aí se vocês estão ouvindo. Tá tudo ótimo. É. Então tá. Ó, o vídeo da semana passada, que é a parte 2 lá do chamado de Deus, que nós começamos na terça, né? E terminamos na sexta, eu não consegui ainda passar pro YouTube. Não sei porquê. Se alguém souber aí, eu já pedi ajuda pra Vanessa, mas eu não tô conseguindo. Na hora que eu termino de passar o vídeo, ele me salva no privado e eu não consigo passar pro público. Eu não sei o que está acontecendo. Se eu conseguir resolver isso hoje, da hoje eu coloco lá. E se esse aqui salvar também, eu coloco hoje lá também. Tá? Ficaria os dois automático aí. Então tá, enquanto vocês vão chegando aí, deixa eu ver que horas são. Enquanto vocês vão chegando, nós vamos abrir os textos que nós vamos usar estão aí. Aninha de Goiânia, saudade, um grande abraço para você, hein? Tá bom. Amém que os irmãos estão entrando aí. Deixa eu arrumar aqui, pronto. Então tá. Que pregação linda ontem do pastor Martim, do Papi. Que momento glorioso nós estamos vivendo. Eu fico realmente impressionado com as palavras, né? E ontem na oração final, eu estava com uma dor no joelho e eu tenho condromalácia patelar, né? Que foi um exagero que eu fiz aí o ano passado, subindo e descendo escada e acabou machucando o joelho. E desde então eu faço vários exercícios para poder fortalecer, né? E eu só não sinto dor por conta disso, mas como faz 60 dias que eu não estava fazendo atividade física, a dor voltou. E quando foi ontem, o pastor Martim, na hora final, da ação final, ele falou para que nós colocássemos a mão ali, né? E ele começou a orar e a palavra é que o teu espírito haja, né, em todos os lares. E eu falei, Senhor, eu creio. Na hora, o meu joelho começou a parar de doer. Tá um pouco dolorido ainda, mas percebe que é da inflamação interna, alguma coisa assim, não sei. Não sou médico, mas a dor crônica que eu estava sentindo ali foi embora, né? Estou muito feliz com esse momento. Amém, glória a Deus. Enquanto vocês vão entrando aí, pedir para que alguém avise o pessoal de São Paulo que ainda não entrou, que vai entrar, para que eles entram. Essa semana é uma semana do Dia das Mães, né? E eu vou começar a semana mudando um pouquinho o tom. Na semana passada eu já tinha orado ao Senhor, estávamos orando ao Senhor para que Deus nos desse uma confirmação do que falar essa semana. E aí a palavra que hoje nós vamos falar tem a ver com a viúva de Sarepta. Então nós vamos dar uma abordagem aí um pouquinho sobre as mães, né, sentindo no Senhor de estarmos falando um pouquinho sobre essa semana, uma semana tão importante para todos nós, né, tanto para as nossas mães, como para a igreja, como para as pessoas, para o comércio. Vamos estar falando um pouquinho sobre isso. E aí, depois, preparando a minha pregação, eu percebi que a minha esposa, que logo na sequência vai entrar, ela também vai falar sobre a viúva de Sarepta. Então eu falei, estamos no espírito, né? Amém, glória a Deus. Aí, Débora, saudade. Faz tempo que eu não te vejo aqui. Acho que na última live você não entrou, hein? Tô de olho. Amém, abraço pro meu amigo. Depois eu vou ligar para ele. Fala que eu vou ligar para ele, fazer uma proposta para ele aí. Então tá, deixa eu ver aqui. Que horas são? 3 horas, né? Tá certo, então. Vamos orar. Eu creio que os irmãos vão estar entrando. Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Pai amado, nós oramos a Ti e Te agradecemos por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, pela palavra de ontem. Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e acima de tudo, ó Pai amado, pelo que o Senhor fará. Abençoa, ó Pai amado, nesse momento a nossa reunião, que Tu venhas, ó Pai amado, com Tua graça, com Teu Espírito, e nos dê, ó Pai amado, toda a compreensão para esta hora, para esses dias. Eu Te agradeço, ó Pai amado, pelo Teu favor,
e lhe peço que o Senhor esteja agindo, ó Pai amado, no nosso meio. Abençoa essa palavra agora, abençoa meus irmãos que estão conosco aqui, em suas casas, vai visitando eles, Pai. Eu oro e clamo e lhe peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Fazendo gambiarra, umas gambiarras. Ah, tá. Ah, tá bom então. Tá sem celular. Epa, o que você aprontou, Débora? Não precisa contar, depois a gente conversa. Amém, irmãos. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Vamos lá abrir em 1 Reis. Se vocês escutarem um grito, é porque o pessoal tá escutando forró aqui, tá alto. Então, tá engraçado até. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 a 16. Amém? Vamos abrir aqui. 1 Reis, capítulo 17, do versículo 8 ao 16. Amém, amém que vocês estão entrando. Glória a Deus. Vamos lá? Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze isso primeiro para mim, um bolo pequeno, e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois o 17, mas o 17 a gente lê em outro momento. Tá? Amém. Glória a Deus. Como eu falei, essa semana é uma semana do Dia das Mães, e enquanto estou falando aqui, irmãos, se o som ficar ruim, vocês vão me avisando aí, tá? Que para mim tá tudo bem aqui. Como eu disse, essa semana é uma semana do Dia das Mães e eu gostaria de estar falando alguma coisa a respeito disso, também mudando um pouco do tom. Nós temos, ao longo desses últimos dias, falado basicamente para a igreja, exortado, dado uma palavra de ânimo, de consolo para os irmãos, para as irmãs, para aqueles que estão afastados. E inspirado ontem na palavra do pastor Martim, do Papi, nós vamos estar falando um pouco mais sobre palavras de evangelismo, anunciando com esse propósito. Por isso, se você tiver alguma pessoa que precisa ouvir uma palavra, que está necessitando ouvir um pouco do Senhor, né, está passando por lutas na sua casa, nesse período aí de isolamento, aqui em São Paulo nós estamos entrando no pico, né, que você possa convidá-los para assistir. Nós vamos estar fazendo segunda, terça e sexta. Sempre segunda, terça e sexta, essa semana vai ser assim, e na outra semana também. Então, o texto que nós lemos começa falando sobre o período de seca que Israel vivia, e Deus então ele chama a Elias e diz: olha, já que você está em fuga, né, vai se abrigar lá em Sarepta. Né? E primeiro que há uma surpresa dessa direção de Deus. Né? Sarepta não fica em Israel. Sarepta não faz parte do povo de Israel. Sarepta fica em Sidom. Né? E por que Deus manda um homem de Deus a uma terra estrangeira? Né? Por que buscar alimento numa terra estrangeira? É estranho.
né? O alimento tinha que estar em Israel. E nós vamos falar de tudo isso, vamos dar uma abordagem geral sobre todas estas coisas. Então, Sarepta, ela vem a junção de duas palavras, mas a palavra principal, que é sarê, significa crisol, que é aquela ferramenta que depura, que trabalha com metais, com ouro, né? Na verdade, Sarepta significa ourives, né? Vem da palavra ourives. E era uma cidade pequena, a Bíblia fala que era uma cidade pequena, mas era uma cidade importante, porque tanto Sidom quanto ela primeiro, por fim, ela pertencia a Sidom, mas antes ela pertencia a Tiro, né? Então ela foi invadida duas vezes, ela foi guerreada, por ela foram guerreadas duas vezes, dois reis se importaram com Sarepta. Então talvez fosse uma cidade, embora pequena, mas com uma grande movimentação financeira ou com uma grande importância técnica, né, de manufatura, talvez o ofício deles fosse muito importante ali para os reis. Então Sarepta tinha o seu protagonismo, ela tinha a sua importância, né? Só que, ao mesmo tempo que ela tinha a sua importância, ali haviam pessoas, talvez fosse uma cidade até rica, né? Ali haviam pessoas, como é o caso dessa viúva, que passavam fome. Mas a fome dessa viúva não era uma fome como uma miséria, mas era uma fome como uma sentença, né? Ela mesma diz para o profeta, né? Deus te enviou, o teu Deus, ela fala, o teu Deus, né? Depois do versículo 17, ela diz, o teu Deus te enviou para castigar, para colocar meus pecados na mesa, né, quando o filho dela morre. Então, aquela mulher ali, ela estava como um processo final de uma vida, ela estava no final da carreira, né, como as coisas, todas as suas esperanças haviam se acabado, não tinha mais comida em seu lar, tinha um bocado de farinha, um pouquinho de azeite que ela ia misturar em duas cubas, né, talvez alguma coisa parecido com isso daqui, né, duas cubas, né, não tão perfeito assim, mas ia colocar, ia chamar o seu filho, iriam comer e morrer. Essa era a história que ela conta, né? Então o profeta, ele chega nesse momento da vida dessa mulher. E a Bíblia não esconde qual era a necessidade do profeta. Ele tinha fome, ele tinha sede. Então ele diz para a viúva, olha, prepara um bocado de farinha, coloca um pouquinho aí, faz um bolo e me traz, né? E parece uma ironia quando aquela mulher estava precisada de tantas coisas e chega alguém em sua casa dizendo, me dê algo, né? Me dê o que você tem, né? Me entrega o que você tem. Mas além dessa observação da história da viúva, você tem também o papel da viúva na Bíblia, né? A Bíblia tem uma sensibilidade muito grande com as viúvas, né? Em toda a história da Bíblia existem várias referências a viúvas, né? Só para nós podermos entender como é importante o papel da viúva, vamos para Tiago, e é importante entendermos isso agora, né? Tiago, capítulo 1, versículo 27. Cadê aqui? Tiago, capítulo 1, versículo 27. Como diz meu amigo, pastor Glaucio, eu uso a Bíblia primitiva, né, da igreja primitiva, de papel. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 27, diz assim, a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo, né? E agora vamos para Jó, capítulo 29, está tudo anotado aí nos textos, tá? Jó, capítulo 29, versículo 13, diz assim, ó, a bênção do que ia perecendo vinha, a bênção, vamos pegar o do 12 que entende melhor, tá? Porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva, né? Então, e tem vários textos, existem vários textos aqui que mostra como Deus se importava, como a viúva era importante para Deus, né? E tanto antes da lei mosaica já havia um cuidado com as viúvas, e depois Moisés institui o cuidado com as viúvas, e nós vemos isso na história de Ruth. Mas por que eu estou falando da viúva? Porque, primeiro, a necessidade de uma pessoa, o socorro, o favor, ele não está longe dos olhos de Deus.
não está encoberto. Deus, ele se importa com o necessitado. Ele se importa com o que tem ausência, carências, aquele que está passando por uma estreitez. Deus, ele se importa. E não apenas se importa, mas ele criou mecanismos dentro da história do seu povo e para nós que cremos e confessamos a Cristo para a compreensão desses princípios do quanto nós devemos nos importar com o necessitado. E a viúva e o órfão, eles são duas classes de pessoas pelo qual precisa haver um cuidado e um carinho, né? Então, só a chegada do homem de Deus ali já mostra que Deus ele não fica indiferente pelo fato de você não fazer parte de uma igreja, pelo fato de você não fazer parte do povo de Deus, né? Talvez você diga, Deus não tem olhado para mim, Deus não está olhando para a minha vida, e não é uma verdade. Deus se importa. Eu me lembro de uma vez que, orando ao Senhor, eu disse, Deus, eu tenho orado, eu tenho confessado a Tua palavra, eu creio no Teu poder, mas parece que não vem a resposta, né? E aí o Espírito Santo me ministrou assim, eu dou ordem, eu digo para os homens fazerem, mas os corações deles são duros. E por eles terem coração duros, o necessitado, o carente, o aflito, ele sofre um pouco mais, porque não há uma contrapartida da ordem de Deus, não há uma obediência, não há um amor pela palavra do Senhor. Então, mas da parte de Deus há uma ordem, né? Da parte de Deus existe um comando, e Deus ele levanta de todos os lados socorros, né? Parece que Deus não se importa, mas não é verdade. Ele se importa. Então, a viúva de Sarepta ela é importante primeiramente por isso, porque ela mostra o cuidado de Deus por todos. Não era só, haviam inúmeras viúvas que estavam ali em Israel, mas Deus manda o profeta para Sarepta, e esse envio é um envio muito específico, que tem uma explicação muito óbvia e ao mesmo tempo nos mostra o cuidado, a grandeza, o socorro de Deus para com essas pessoas, para com as nossas vidas. E quando ele chega ali, ele percebe então como é importante o papel de uma mãe, né? E aí, por que a viúva de Sarepta tem que ser lembrada na semana do Dia das Mães? Porque a viúva de Sarepta ela se junta a um elenco de mulheres, mães, que moveram as mãos do Senhor, né? E eu queria fazer uma menção para nós filhos, né? Eu tenho uma mãe maravilhosa. E como nós devemos honrar as nossas mães e não simplesmente usar o Dia das Mães como um pretexto para mandar um presente ou para fazer algo, mas que todos os dias você declare isso para sua mãe, a gratidão que você tem a Deus pela vida dela, porque elas são mulheres excepcionais, elas têm uma graça que nós filhos vamos descobrir um dia, mas que as primeiras lições do amor de Deus vem das nossas mães, né? E eu fiz algumas menções aqui de mulheres que foram mães espetaculares e que moveram a mão do Senhor, começando com Agar, né? Uma mulher que estava ali sofrendo por ver a morte de seu filho e faz com que os anjos do Senhor desçam até o deserto, né? E o anjo fala, ouvi o teu clamor, né? Ouvi o teu choro, né? Como o choro de uma mãe move as mãos do Senhor, né? E Maria, né, olhando para a cruz, né, e Jesus sendo crucificado, ele disse para ela, olha, você não está perdendo um filho, você está ganhando um filho, né? Olha esse filho que está aí do seu lado, que era João, né? Receba ele como teu filho. Então, ela consegue sensibilizar Jesus que estava no máximo da sua dor, né? Ele estava tomado de dor, mas ele olhou para sua mãe e viu o quanto ela sofria, né? Como o sofrimento de uma mãe por um filho, como o sofrimento dela move os olhos do Senhor, né? Ana, uma mãe que ainda não era mãe, mas o clamor dela fez ela ser mãe, né? Alguém que chora por algo que não existe, né? Fazendo uma referência à própria graça e à própria forma como Deus se mostra, né? Aquilo que não chegou aos nossos olhos são aquilo que Deus preparou. E por fim, a viúva de Sarepta, né? Uma mulher que viu todas as coisas se acabar, viu tudo ali ir embora e clama pela morte, mas ela privilegia ao filho, né? De maneira alguma ela foi egoísta, vou comer e meu filho que ele é novo, ele se resolve com a vida, né? Então nós vemos aí a viúva de Sarepta como uma mãe que move as mãos do Senhor em seu socorro. E o servo do Senhor então ele vai até a casa dela com a proposta de abençoá-la, porque Deus já havia colocado no coração dela essa disposição. Ele já havia colocado no coração dela, olha, você vai receber alguém, ajude-o. Porque é interessante o discurso dos dois, nós lemos, né? Ele chega e fala, prepara um bolo para mim. De maneira alguma ela fala, que absurdo, eu não tenho nem para mim, você pede para você.
ela se desculpa, ela faz uma meia desculpa dizendo, olha, eu tenho muito pouco, não vai dar para te sustentar. Assim, na verdade nós vamos antecipar a morte dos três, né? Você que chegou e eu que já estou aqui nessa situação. Então, você percebe que aquela mulher, ela alcançou graça diante dos olhos do Senhor, né? E a chegada do servo de Deus ali, ela diz respeito basicamente a esse socorro de Deus para essa mãe. Diz basicamente que é uma resposta de Deus para as nossas vidas, dizendo todo o clamor feito, e principalmente das mães. Quantas mães estão aí clamando pelos seus filhos, né? Orando para que eles se convertam, orando para que eles tenham um encontro com o Senhor, orando para que algo aconteça sobre a vida deles. O exemplo da viúva de Sarepta é o exemplo claro para que você tenha fé e confie que Deus ele está olhando para a tua causa, olhando pela tua oração, e que ele vai enviar o socorro, ele vai enviar uma resposta de Deus para essa situação, né? A tua casa vai ter um socorro, um amparo de Deus. Essa é uma abordagem sobre a história da viúva de Sarepta. Mas também nós podemos olhar a viúva de Sarepta como a igreja. E quando nós olhamos ela como uma igreja, nós percebemos que a igreja é aquela igreja viúva, a igreja que perdeu o seu marido, né? Ou olhamos para a viúva de Sarepta como algum de nós que também se encontra sem o seu esposo, sem o seu marido, né? Não no sentido físico, mas no sentido figurado da coisa, né? Onde... Pera aí, irmãos, que eu estou sendo sabotado aqui pela Apple, né? E... Pera aqui. Vou colocar aqui. E a Apple resolveu falar junto aqui, perdão. Então, a viúva de Sarepta, ela pode ser olhada como uma viúva, como a igreja viúva. E quando nós olhamos para a viúva de Sarepta dessa forma, nós entendemos o papel do profeta ali. Elias, ele chega naquele lugar e o que ele descobre, né? Primeiro ele descobre que aquela cidade havia sido invadida, e ele já sabia da história, ela já havia sido invadida 2 vezes, né? Tanto por Tiro como por Sidom, né? Por Sidom, tanto por Tiro como por Sidom. E a cada invasão que acontecia em Sarepta, a cidade empobrecia, né? E a prova disso é que as suas viúvas estavam sem assistência, sem cuidado, né? Uma igreja sem o seu esposo, né? Uma pessoa, uma vida sem Jesus é como essa mulher. Uma igreja sem Jesus é como essa mulher. Onde os amantes passaram várias vezes, onde o modismo dos dias atuais, onde as coisas desta vida, os cuidados desta vida, a politicagem, a degeneração humana, quando todas estas coisas adentram na vida de uma pessoa, adentram na história da igreja, arranca o esposo dali, tira o papel do esposo, tira o papel de Cristo, né? Talvez pessoas que nunca conheceram a Jesus como deveriam se encontram na situação dessa mulher, de total devastação, de pobreza, de miséria, de tantas necessidades, talvez rico enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto um corpo aí nessa vida, mas totalmente miseráveis espiritualmente, totalmente miseráveis enquanto espírito, enquanto alma vivente. Nós olhamos e percebemos que existem muitas viúvas hoje. Existe uma grande quantidade de viúvas aí nesse campo, e também não apenas pessoas, mas existem igrejas hoje completamente sem a expressão de Deus, sem a expressão de Cristo, encontradas em miséria, em pobreza de palavras, e os seus filhos, o seu povo, as suas ovelhas também se encontram famintos à procura de um socorro, de uma ajuda. Não é difícil encontrar viúvas de Sarepta nos dias de hoje, mas quando nós olhamos o papel do homem de Deus, de Elias, nós entendemos que o Senhor tem um propósito de misericórdia, que o Senhor tem um propósito de cura, que o Senhor tem um propósito de restauração, de uma nova aliança, de um casamento onde todas estas coisas sejam sanadas, de um socorro. Assim como Boaz foi para Ruth, Jesus deve ser essa pessoa para a sua vida. É óbvio que nós estamos falando de um sentido figurado, tanto homens como mulheres podem se encaixar no papel, no perfil da viúva de Sarepta. A grande questão é que encontra-se por aí fora uma grande miséria, encontra-se por aí fora uma grande necessidade, uma escassez de pão. E o que seria pão, né? Vamos olhar lá em João, capítulo 6,
versículo 34 e 35, né? João, capítulo 6, 34 e 35. Vou achar aqui, peraí. João capítulo 6, 34 e 35. Diz assim: disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O profeta chega naquela casa e diz para ela: dê algo de sua vida. Dê um pão, dê uma farinha, dê um azeite. Me dê algo de sua vida. E o que ela disse para ele? O que eu tenho já está acabando. Talvez essas pessoas tiveram algum encontro com Jesus, ou talvez tiveram uma expressão de Jesus. Eu me lembro de uma vez uma pessoa dizer para mim: olha, pastor, eu aprendi de Jesus com os meus pais, com os meus avós. Eu me lembro de alguém falando a respeito disso, mas o que tinha na vida daquela pessoa era tão pouco, que mal dava para ela sobreviver. O conhecimento, a graça, a revelação da palavra de Deus, de Cristo na vida daquela pessoa era tão pequena que mal dava para ela se sustentar. A fé dela já estava praticamente morta, inexistente. Existem pessoas que estão assim nessa vida, onde não há mais pão, não há mais farinha, ou já está no final, porque não tem uma comunhão, não tem uma aliança com Cristo, não teve um encontro com o Senhor Jesus. E essa palavra nos traz esperança, porque ela diz a respeito disso, de que Deus tem enviado homens e mulheres de Deus para levar essa palavra, para levar esse pão. Como o próprio Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou aquele pão que uma vez que você come, você não vai ter mais sede, não vai ter mais fome, perdão. Então nós temos hoje, eu, você, essa graça de poder levar a essas viúvas. Talvez você seja essa viúva, talvez você seja essa pessoa que se encontre completamente sem esperança, que a morte é uma coisa já esperada, a morte espiritual, a desilusão, a depressão, a falta de alguma... A crença, por geral, pode ter se acabado por completo. A questão toda é que Jesus, ele é esse pão, ele é essa resposta, ele é esse alimento que sacia a fome desta época, desses dias, da sua vida. Então o profeta, ele chega ali, encontra uma casa arrasada, que vários reis passaram e conquistaram, e levaram o seu marido, levaram as suas forças, levaram a sua confiança, e hoje o pouquinho que tinha também está indo. Então ele diz para ela: olha, traga primeiro para mim. E é importante essa expressão, traga primeiro para mim, porque nós temos a ideia, nós temos o achismo de que nós oferecemos algo primeiro a Deus, né? Eu dou algo a Deus para que Ele me dê, né? Eu entrego o meu louvor, Ele me abençoa, né? Eu sou obediente, eu ganho um presente, um galardão. E na verdade é o inverso. Deus primeiro nos dá para que nós possamos entregar algo para Ele. Então aquele profeta estava ali para abençoá-la. O profeta estava ali para fazer algo na vida dela. Se você compreender isso, então você não vai mais ter reservas de estar na presença do Senhor. Porque não é o que você faz que você merece a salvação, não é a meritocracia da tua dignidade, da tua honra, da tua bondade, mas é a graça incondicional, imerecida, que vem de Cristo, que vem de Deus para as nossas vidas, que nos torna espírito vivificante, que nos torna vivos, que nos torna pessoas cheias da graça e do poder de Deus. Então, aquele profeta estava ali para abençoar e diz: me dá o pouco que você tem e eu vou transformar no muito. Então, aquele pouquinho de farinha daquela mulher se multiplicou em muito, e eles comeram durante todo o tempo que não choveu em Israel. Aquela mulher foi alimentando daquela palavra. Jesus, ele tem esse poder quando ele chega na vida de uma pessoa, o poder de nos encher, de nos alimentar de tal forma que nós não precisaremos mais buscar no mundo nada para satisfazer o vazio que há em nossos corações. E é exatamente isso que eu quero dizer. Jesus, ele pode alimentar o vazio, aquilo pelo qual você corre a vida toda. Pessoas que são totalmente perdidas, tentando preencher, tentando se sentir importantes, tentando ter algum protagonismo nessa vida, e não encontram em nada deles, não conseguem se sentir preenchidas, porque somente Cristo tem essa palavra, tem esse poder, né? E não apenas isso, ele diz: traga o seu pouco azeite, né? Vamos lá, Provérbios capítulo 29... Perdão, Provérbios capítulo 21,
Provérbios capítulo 21, versículo 20, diz assim, ó. Provérbios capítulo 21, 20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o devora. Né? Talvez nós tenhamos sido insensatos, talvez nós tenhamos sido aquelas pessoas que se entregaram aos amores dessa vida, aos amantes dessa vida. Talvez nós somos as pessoas que se perderam por alguma forma, de alguma maneira, e todo o nosso azeite se foi. Pessoas que um dia andaram nos caminhos do Senhor. O azeite fala sobre o Espírito Santo. O azeite fala sobre a graça do Espírito, daquele que consola, daquele que cura, daquele que age sobre o nosso ser, daquele que testifica, que intercede por nós. O azeite fala do Espírito Santo. Talvez nós fomos homens insensatos, mas o provérbio diz, olha, tesouro e azeite há na casa do sábio, né? E não há para ele, mas em outras versões fala há em grande estoque, há em grande quantidade. Então o homem de Deus estava ali para levar Jesus, mas também para levar a presença do Espírito Santo de Deus. Quando você permitir que Jesus entre em sua vida, quando você permitir que essa palavra, se você permitir que essa palavra entre em seu coração, você vai receber Jesus. E esse Jesus vai alimentar a sua vida, mas você vai receber a sua presença, você vai receber o teu Espírito e você vai se sentir consolado em todas as tuas coisas. Você vai ter um Deus que sempre vai estar presente com a tua vida, que sempre vai agir em todas as circunstâncias, em todos os momentos que você possa viver. É tão glorioso ter essa palavra da viúva de Sarepta, porque nós percebemos que o profeta, ele tinha suas lutas, né? Depois nós podemos falar sobre o profeta Elias, mas ali especificamente ele estava a serviço de Deus. E hoje, se o Senhor tem permitido que nós estejamos juntos aqui, você ouvindo a palavra, então o Senhor quer me usar para dizer isso para a sua vida, que Ele quer ser hoje o pão que está faltando, o azeite que está pouco, Ele quer trazer esse Jesus que alimenta o teu vazio, essa presença gloriosa do Espírito que nos faz nascer. Eu já sou batizado, pastor, eu não preciso disso. Precisa, porque nós não adiantamos nascer na água, nós temos que nascer no Espírito. Talvez tenhamos pão, mas sem o Espírito, para quê? Ficaríamos vazios, ficaríamos ali sem um conhecimento completo, porque é o Espírito que intercede, é o Espírito que abre, entende, que testifica, que nos levanta, que nos anima todas as horas. Você tem que entender que hoje o Senhor te olha como uma viúva. Isso não é um demérito, mas é um cuidado de Deus, fazendo a palavra dele chegar em boa hora e em bom momento, né? Por fim, vamos voltar lá em 1 Reis e vamos entender que o profeta não estava ali apenas para trazer Jesus, o profeta não estava ali apenas para trazer o Espírito Santo de Deus, que só por isso já são coisas maravilhosas e tremendas, né? Mas no capítulo 17, versículo 17, diz assim: e depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou, e ele morreu. Então, passado esse momento onde havia aquela euforia, aquela alegria de Jesus, havia aquela alegria pelo azeite, pelo Espírito Santo, o filho daquela viúva morre, né? E são duas coisas interessantes, porque o profeta questiona Deus e a mulher questiona o profeta e dizem, por que que isso veio? E aí nós entendemos o terceiro motivo pelo qual o profeta estava lá. Ele não estava apenas para trazer Jesus, ele não estava ali para trazer o Espírito Santo, porque talvez na nossa cabeça, muitas vezes limitados que somos, e me incluo nisso, nós queremos Deus em algum momento da nossa vida. Eu quero Deus hoje, eu quero Deus agora. Fechou a live, eu volto na minha vida. Mas nós percebemos que existe uma outra ameaça, que nós não enxergamos, mas ela está vindo, como uma sentença que não tem como abreviar, não tem como impedi-la, não tem como pular, que é a morte. E a morte, ela vem através do pecado. O pecado gera a morte. E o filho ali morrendo mostrava especificamente que o profeta estava ali não apenas para trazer Jesus pontual para aquela mulher, não apenas para trazer o Espírito Santo pontual para aquela mulher, mas ele queria trazer vida e mostrar para ela, se você estiver em Cristo Jesus, e dizer para você, se você estiver em Cristo Jesus, você não apenas vai viver com Jesus, mas você vai poder saborear da sua presença por toda a vida eterna, porque Ele é o autor e consumidor da vida.
E nós sabemos que o profeta ressuscitou aquele jovem, aquela criança, aquele menino, e aquela mulher disse: verdadeiramente agora eu vejo que tu és um homem de Deus e que as tuas palavras são retidão e vieram do céu. Nós precisamos ter essa experiência com o Senhor. Você precisa ter essa experiência com o Senhor. Jesus não pode ser um momento na sua vida, ele não pode ser um prato de comida, ele não pode ser uma refeição, ele não pode ser um dia de toda a tua existência, mas Jesus, ele tem que ser algo tão forte, tão marcante, que você nunca mais esqueça do poder que há na mão dele. E ele tem poder sobre a morte, ele tem poder sobre a vida, ele tem poder sobre o pecado, ele tem o poder sobre a solidão, ele tem poder sobre a tristeza, sobre a viuvez, sobre a escassez. Todo o poder foi dado a Cristo Jesus. Então, a história dessa mulher, né, só para a gente ficar, não falar que fui eu que falei, né? Vamos lá em 1 Coríntios, eu tomo um fôlego aqui, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55, né? 15 a 55 diz assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão, né? O aguilhão é espeto, cutuca, né? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Quer dizer, ele está fazendo uma pergunta. É exatamente isso que a viúva de Sarepta nos mostra. Nos mostra um Deus que se importa com a sua vida. Jesus, ele não é um pão apenas, mas ele é o pão da vida. O Espírito Santo não vai habitar agora, nesse momento da tua vida, mas ele quer estar por todos os dias até a eternidade. E a morte, ela não vai ter poder. A morte, ela não vai ter triunfo. O inferno não vai ter triunfo sobre a vida que confessa a Cristo Jesus. Então, nós concluímos dizendo que a viúva de Sarepta, ela é uma mulher importante porque mostra o cuidado de Deus pela tua vida. Se você está se perguntando, será que Jesus me ama? Será que Deus se importa com a minha vida? Eu digo para você nessa tarde, ele se importa, e a viúva de Sarepta é o exemplo disso, é o motivo pelo qual hoje você tem que dizer: eu me rendo, eu aceito esse Cristo, eu aceito esse Jesus, eu quero ele na minha vida, eu não quero mais passar fome como eu tenho passado, eu não quero mais correr de amantes a amantes, de alianças a alianças, eu não quero mais viver da pobreza, da esmola que eu tenho vivido. Muitos têm vivido de esmolas espirituais. Eu via um programa de televisão de uma emissora aí, que ela chama um filósofo, e esse filósofo que não crê em Deus, ele fala sobre perdão. E as 4 repórteres que, não sei ao certo qual que é o nível de conhecimento de Cristo, elas se emocionam quando ele fala uma referência de Deus, e você percebe que o mundo falando de Jesus já tem a sua beleza. Imagine o próprio Deus falando para a sua vida, o próprio Espírito do Senhor te ministrando. Então é isso que eu quero dizer nessa tarde, é isso que eu quero falar com você nesse momento. Olha, eu sei exatamente que talvez você possa estar passando por tantas lutas e esses dias estão realmente se agravando, mas a viúva de Sarepta nos apresentou um Deus misericordioso, e hoje eu quero ratificar e testificar que esse Jesus está vivo e ele quer entrar na tua casa, ele quer repreender a morte, ele quer repreender o inferno e colocar a presença dele gloriosa, o azeite dele glorioso sobre a tua vida, para que todos os dias você possa desfrutar dessa companhia. Confesse esse Cristo, aceite esse Cristo, se renda a ele. Tenha certeza que ele te ama, assim como ele mandou o servo dele naquele período, naquela mulher. Hoje ele tem enviado uma palavra na tua casa. Essa palavra é para você guardar no seu bom depósito, para que você possa receber ela. Amém? Eu vou orar junto com você. Se eu conseguir salvar essa live, senão 24 horas aí vocês compartilham e mandam para os teus amigos, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Se você é essa viúva, tenha certeza que hoje o Senhor está na tua casa. Se você conhece uma viúva, faz essa palavra chegar até lá, para que essas pessoas possam conhecer esse Jesus glorioso e maravilhoso. Amém? Senhor, nós oramos a Ti e pedimos, Pai, que a Tua palavra alcance os corações dessa tarde, Pai. Que todos eles sejam, ó Pai amado, visitados, ó Pai amado, pelo Teu Espírito. Ah, Senhor, tanta fome há nesse mundo, tantas necessidades. Socorra-os nesta hora. Venha com Teu poder, venha com Tua graça, venha com Teu Espírito, Senhor. Aqueça os seus corações, Pai.
Senhor, apenas é uma live, mas Teu Espírito já está ali, Senhor, agindo e habitando em sua casa, na casa deles, por isso vai e visita-os, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e clamo, Senhor, que esse ano seja um ano de colheita, Senhor, que encontramos a todas as viúvas, ó Pai amado, a todos aqueles que estão perdidos nesse mundo, Senhor, esperando a morte, Pai amado, que sejamos mais rápido que a morte e possamos chegar antes, Pai. Ajuda-nos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos que estiveram aqui. Que o Senhor abençoe suas vidas. E amanhã teremos live. Daqui a pouco a pastora Maristela entra de novo com as crianças. Se você tem criança em casa ou conhece crianças, olha, as aulas estão super bonitas, tão maravilhosas. É gostoso de ver como Deus tem operado. Tá? Então, eu sei que às vezes a criança fica agitada em casa e que você prefere colocar ela no celular. Então faça isso. Coloca ela no celular para ver a pastora, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Fica com Deus. A paz. Vem ver, Maristela, rápido. Eu terminei o vídeo. Sim. Eu coloco encerrar.